Recorde insano lá do canal Eurofoot, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos agora. O Guinness Book, o livro dos recordes, considera o Pelé como o jogador que mais meteu hat-tricks na história. Foram 92. Caraca, mano, você não sabia não do Pelé, mano. Caraca, que ele é o cara que mais tem hat-trick na carreira, ou seja, tem mais de 13 gols por partida na carreira. É o Pelé e tem 92 gols, mano. Caraca, ou seja, 92 gols não, 92 hat-trick, né, então. Mas você sabia que, na verdade, tem gente que meteu mais hat-tricks que ele? Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou te contar tanto recorde e tanta história envolvendo hat-trick que no final você vai ficar pensando o que tem a ver esse nome? Por que o cara fazer 3 gols é chamado de truque de chapéu numa tradução literal, beleza? Mas pode ficar tranquilo que lá no final eu te conto. Vamos começar dizendo que sim, alguns jogadores marcaram mais de 92 hat-tricks na carreira, tá? Inclusive o pessoal da Fundação de Estatísticas do Futebol, o famoso RSSSF, foi mais a fundo e descobriu que um certo atacante alemão chamado Erwin Helmschmann marcou absurdos 141 tripletes na... Caraca, o cara fez 141 hat-tricks na carreira dele, mano. Mano do céu, quem é esse cara, só? Caraca, o cara é uma máquina, pô. Na sua carreira. Exatamente, é um número completamente descabido. Porém, qual que é o problema, né? Ele fez isso aí, o tal do Helmschmann, lá nas décadas de 30 e 40. Então, vocês podem ver aqui na tela verde, não tem vídeo pra passar pra vocês, nada, né? tá? E também é muito difícil encontrar informações dessa época, porque ele jogou a maior parte da carreira no PSV, e a gente não tá nem falando do gigantesco time holandês, mas sim um tal de PSV Chemnitz, que era formado por policiais alemães e jogava ali nas ligas regionais. Caraca, mas de mano. acordo com os Ou historiadores... seja, entre aspas, não era nem um time profissional, era tipo semi-profissional, né, mano? Ah, então dá pra entender por que não tem tantos registros assim desse cara ter feito esse tanto de hat-trick na carreira dele, né? aí da fundação, né, ele de fato teve 141 hat-tricks, contando várias partidas em que ele marcou 5 gols, 6 gols, 7 gols e até 2 jogos em que ele marcou 8 gols. Ou seja, ele ficou perto de fazer um hat-trick de hat-tricks dentro da mesma partida. Mas esse cara jogou tem quase 100 anos, né, na liga regional. E se a gente for contar elite do futebol e jogadores atuando atualmente, temos obviamente lá na frente ele, né, nosso querido Lionel, com 59 hat-tricks, e o recordista em atividade, que é o Cristiano Ronaldo, com 66. Os dois simplesmente imparáveis e inclusive são os únicos dois que conseguiram marcar 10 hat-tricks pelas suas seleções. Um negócio realmente bizarro, né? Mas bizarros ainda vão ficar os recordes que eu vou apresentar pra vocês, então vamos tocando o barco. Por exemplo, né, o Josef Bican é um jogador que defendeu a Áustria e a Tchecoslováquia e possui recorde de ter marcado um hat-trick em 5 partidas consecutivas. Exatamente, isso foi lá... Ih, rapaz, esse vídeo é daqueles que o editor vê o roteiro assim e começa a tremer, né? Porque não tem imagem, cara. E quando tem é pouca coisa. Pior que só tem imagem, não tem vídeo, mano, daquela época. Caraca, mano, é muito das antigas, mano, tá doido. Em má qualidade. Então, meu querido editor, um beijo no seu coração, boa sorte. Eu não estou suportando mais. Mas lá na temporada de 1939-40, jogando pelo Slavia Praga, conheço o Slavia Praga. Liga da Boêmia e Morávia. Ai, difícil achar a imagem disso aí, mas é uma coisa que eu posso comentar com vocês, é que eu também já joguei na Liga da Boêmia, se é que vocês me entendem. Da Bom, cerveja. mas isso aí faz parte do que hoje é a República Tcheca, tá? Ele começou metendo 4 gols contra o Kladno, aí fez 3 contra o Sparta, 3 contra o Nashod, depois 4 contra o SK Pilsen e simplesmente 5 pra cima do coitado do Zidanice. E obviamente não temos registros, né? Então estamos confiando aí nos boêmios e morávios que fizeram o registro de que isso aí aconteceu. Olha, mas ele fez hat-trick em um monte de time que eu nunca ouvi falar na minha vida, mano. Caraca, isso aí fica difícil, hein? Agora, qual que era o nível desses times que o Bican meteu hat-tricks aí contra? Não faço ideia. Provavelmente não bem baixo, muito alto, né? muito ruim, Só que além dele, outros camaradas do futebol mundial também dividem esse recorde. E um talvez você até lembre, porque eu lembro que saiu nas notícias, tá? O nome dele é Stepan Lucianic, que em 2016 foi empatar metendo 5 hat-tricks consecutivos na gloriosa 7ª divisão da Croácia. Caraca. O detalhe que diz a lenda que ele conseguiu gordinho, né? até superar o recorde e meter 7 hat-tricks consecutivos, mas as fontes aqui começam a ficar um pouco, né, contestáveis, não tá nada muito claro assim. E vamos combinar,
né? 7ª divisão da Croácia. Meus amigos, se buscar algum torneio regional aí do Brasil, deve ter um Juca Piriponga da vida que meteu uns 20 hat-tricks seguidos. Verdade. Não, mas a gente vai tentar se apegar então ao Guinness, né? Que é o livro dos recordes lá, que mantém esse recorde de 5. E aí, se são 5 hat-tricks consecutivos, tem mais um cara que também conseguiu. O rapaz se chama Ahmed Rizwan, um atacante do Eagles, da 1ª divisão das Ilhas Maldivas. Caraca. Lá em 2018. Eu nem sabia que lá nas Ilhas Maldivas tinha uma liga de futebol. Só sei o que é as Ilhas Maldivas porque, tipo, é um lugar muito bonito, ou seja, é um lugar paradisíaco, um local que é de praias e tal, ou seja, muito bonito lá, né? Mas só isso, que eu sei porque é um ponto turístico, mas agora saber que existe uma liga de futebol lá nessas ilhas, caraca, você não sabia não. Inclusive, as Ilhas Maldivas ali tem um campeonato muito doido, porque alguns times têm um nome super sem graça, assim, né? Eagles. Ou outro lá chama TC Sports. Enquanto ao mesmo tempo tem uns com os nomes incríveis, tipo Timarafushi e Nilandru. Fica aí a curiosidade, então, do futebol maldivo que você, assistindo na TV da sua sala, tava só esperando a gente falar, né? Do futebol das Ilhas eu nem Maldivas. sabia que existia, não, mano. tá? Isso aí eu tenho certeza. Mas, ó, e mais hat-tricks em um ano só? Quem que tem esse recorde, né? Pô, o ângulo não tá favorável não, mas eu queria mostrar que esse boné é da Croácia, ó. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo têm absurdos 9 hat-tricks no mesmo ano calendário. Caraca, o CR7 fez isso em 2011, enquanto o Messi conseguiu em 2012. Porém, o detentor do recorde é outro. O camarada se chama Refik Resmia e ele fez isso em 1951, aparentemente, pelo Partizani Tirana da Albânia, Nunca ouvi com falar. 19 anos de idade. Aí tu pensa, pô, o moleque era o rei da Albânia, né? Era o Lamine Yamal albanês, que nada naquela época as coisas eram diferentes. Ele fez 5 partidas apenas pela seleção da Albânia e todas foram amistosas. Não sei como é que um cara que metia tanto hat-trick assim jogou só 5 jogos pela seleção, mas tá aí o ciclo sem fim do grande Refik, beleza? Que metia gol a rodo no clube e nada na seleção. E assim, 19 anos é bem novo pra um hat-trick, Demais. mas a gente tem um recordista de mais jovem a meter hat-trick que vai muito além dessa idade. Inclusive, essa é uma categoria que o Pelé também tá brigando, porque aparentemente fez seus primeiros 3 gols com 16 anos, num amistoso. Caraca, mano, os primeiros 3 gols do Pelé, mano, do rei do futebol, ele fez com 16 anos. Nossa, mano, o cara era muito, muito diferenciado mesmo. É verdade, mas o fato é de que o recorde pertence a um camarada chamado Intinos Ponticas, um grego que conseguiu o recorde com apenas 14 anos de idade. Caraca, se tu mano. achava que o Yamal era precoce, senta aí que tu vai ouvir a história desse guri grego que já merecia o seu lugar no panteão. Lá em 1996, o Ponticas estava despontando, saindo da base do Haravgi, da então 5ª divisão grega, beleza? E num jogo contra o Ampelokipoi, ele fez simplesmente a sua estreia no futebol com 14 anos e quase que da melhor maneira possível, porque ele meteu um hat-trick, né? Caraca, Que fontes mano, da época... que da hora, mano. O cara, um jogo que ele fez a estreia dele, ele foi e fez 3 gols, mano. Caraca, mano, muito, muito, muito difícil isso acontecer, mano. É quase impossível isso acontecer. O cara vai lá e consegue, mano. Que doideira. época, inclusive, afirmam que inclui um golaço de voleio e outro que ele deu uma caneta no defensor antes de meter o gol. Aconteceu mesmo isso daí? Meu amigo, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, né? Mas tem fontes que garantem. Então, quem sou eu pra duvidar? O problema é que esse cidadão, mesmo com esse recorde impressionante, meteu 3 gols no jogo e perdeu a partida mesmo assim, porque foi 4-3. Caraca, mesmo o cara metendo hat-trick, ele perdeu assim mesmo. Caraca. Lançou até um vídeo recentemente Verdade. no canal de Até jogadores reagi que também meteram sem ver. hat-tricks e perderam o jogo. E esse Ponticas poderia ter entrado, tá? Bizarraça a história Verdade. dele. Foi um começo de carreira digno de Hércules, mas tal qual Ícaro, voou perto demais do sol e os deuses do Olimpo o puniram com essa derrota. O mais impressionante é que numa matéria que a gente tava lendo sobre isso, né, chamaram ele de Fred Adu grego. Cara, mas tipo assim, Fred Adu já não era o Pelé americano e teve uma carreira bem decepcionante. Imagina tu ser o Fred Adu grego, cara. E cara, nada a ver com o tema do vídeo também, que é hat-tricks, né? Mas outro recorde importante do futebol é de mais gols marcados num só jogo por um jogador. Esse recorde é dividido pelo Stannis, né? Uma história que a gente já contou aqui no canal. Já, e também outro já cara reagi esse chamado vídeo. Ponticus, que meteu 16 gols pelo Olympus Xilofagou. Caraca, Dudu, o cara fez 16 gols, mano, numa partida. Nossa, esse time aí que ele tava jogando ponta não tinha zaga, mano. Só pode meter 16 gols. Tu é doido, ó. Contra o Sek Ayos
Athanasios do Chipre. Então o Ponticas tem o recorde de mais jovem a meter um hat-trick. E o Ponticus, o recorde de mais gols numa partida. Que loucura. Cada um com o seu recorde. O Ponticas e o Ponticus, cara. Qual que é a probabilidade disso? Né? Isso aqui só pode ser uma simulação mesmo. Não sei se é mais bizarro E até que eles se parecem, né, desses então. times aí que parece Os dois saído caras. direto do Super 11, né, cara? Mas ó, depois desse devaneio, vamos voltar pros recordes, né? E contar quem são os mais velhos ou mais experientes a conseguir marcar um hat-trick, fechou? Quando a gente fala só de seleção, é um negócio interessante, porque o recordista é um jogador chamado Sunil Chhetri, que é inclusive uma lenda lá da Índia, né? E que meteu o seu último hat-trick aos 38 anos em 2023 contra o Paquistão. Mas por que é interessante, Até que não faz tanto tempo, faz só 3 anos, mano. Ou seja, bem recente, né, então. né? Porque os caras que estão na cola dele, pra serem os mais velhos a meterem um hat-trick, são justamente nosso querido Lionel, que marcou o seu último no final de 2024 com 37 anos contra a Bolívia, e o Cristiano Ronaldo, que não teve dó do pô fechou, metendo 3 gols contra o Luxemburgo em 2021, quando ele tinha 36 anos. Então a qualquer momento o Cristiano Ronaldo, que hoje tem 40, pode meter 3 buchas num jogo e quebrar esse recorde, e aí você vai lembrar desse vídeo, porque provavelmente vai acontecer, né? Sejamos sinceros. Provavelmente, Mas né? isso era por seleção. Quem sabe se na Copa ele não consegue fazer isso aí, né, mano? Porque daqui a pouco tá chegando a Copa. Já é em julho, ou seja, falta 4 meses e tal. Então tá bem pouco, bem perto, né? Então, julho é junho. É um dos dois. Se é mês 6 é mês 7, ou seja, tá bem perto. E por clubes, bom, o Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr meteu um hat-trick aos 39 anos e 2 meses, mas num levantamento que conta apenas as top 5 ligas europeias, saiu aí o nome do amado Jorge Molina, que aos 39 anos e 241 dias jogar no Granada, meteu né? seu triplete pelo Granada contra o Mallorca em 2021 na La Liga. E pra alívio do nosso editor, isso aí tem vídeo, tá? Isso aí tá registrado. Mas é mais um recorde pro robozão quebrar, só espera. Agora, quem não quis esperar nada foram os caras que meteram os hat-tricks mais rápidos da história. Então você deve lembrar, por exemplo, Lewandowski, daquele dia que o dos 5 Lewandowski gols. meteu 5 gols contra o Wolfsburg em 9 minutos. Porém, pra marcar os 3 primeiros, né, ele demorou 3 minutos e 22 Tá louco, segundos. mano, que doideira. Que é um absurdo, tá? Muito rápido, assim, completamente fora da casinha, mas... Eu acho que nem no FIFA, louco, nem no FIFA, no PES e tal, nesses jogos assim de futebol, acho que tu não consegue fazer em 3 minutos 3 gols ali, mano. Tá louco, é muito, muito difícil de fazer 3 gols em 3 minutos, igual o Lewandowski fez, né, mano? Parece até coisa impossível, não. Mas o cara foi lá e fez na realidade. Mas pra essa lista aqui é brincadeira de criança. A gente também lembra daquele hat-trick do Sadio Mané, que ficou Também. marcado na época dele do Southampton, né? Southampton. Quando ele fez 3 em 2 minutos e 56 segundos contra o Aston Villa, mas ainda tá longe do recordista. Isso porque o nosso The Flash dos hat-tricks é um camarada chamado Magnus Arvidsson, que lá em 1995, jogando pelo poderoso IFK Hasselholm contra o Landskrona na segunda divisão da Suécia, mano. meteu simplesmente 3 gols em 1 minuto e 29 segundos. Nesse momento, o editor já levanta e aplaude de pé, porque a gente tem vídeo desses gols também. Cara, não é fácil ilustrar um vídeo desse aqui pro YouTube não, tá? E tendo o vídeo dos gols aí facilita muito a vida. Mas ó, os 3 gols foram bem parecidos, só que importantes, porque como um verdadeiro herói da Liga da Justiça, É mesmo, parece ele o mesmo ajudou gol. seu time a virar o jogo pra 5-3 e assim se safar do rebaixamento, já que era a última rodada do campeonato, beleza? Mas assim, Caraca, mano, então o cara salvou o time do rebaixamento e mesmo assim fez 3 gols em 1 minuto, mano. Caraca, o cara era um novo Messi, mano. Pena que não deu certo. Os hat-tricks mais rápidos, a gente tem que falar dos que demoraram mais. E aqui tem umas histórias mais legais desse vídeo, tá? Porque o recorde de hat-trick mais demorado, ele é limitado pela duração de uma partida. 90 minutos, se tiver prorrogação, 120. E, pô, vamos chutar acréscimos absurdos, assim, de 30 minutos, somando o primeiro tempo, o segundo tempo e os 2 da prorrogação também. Caramba. Daí ele 150 minutos de futebol. Então, se o cara meter 2 gols no primeiro minuto e depois mais 1 gol no último minuto da prorrogação, de repente ele levou 2 horas e meia pra marcar o hat-trick, tá? Mas o caso aqui vai muito mais além do que isso, porque o recordista meteu um hat-trick em 1 mês. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos lá pro incrível futebol da Liga de Brunei, tá? Lá tinha um jogo Que rapaz, ligar de Brunei, mano.
Caramba, onde é que acha isso? Jogo entre o Wijaya e o Kasuka em 2 de julho de 2023. E aí o consagrado jogador Adi Said marcou seu primeiro gol aos 40 minutos e o segundo já no final do primeiro tempo. Até aí tudo bem. Acontece que por conta de uma tempestade muito forte, o jogo acabou sendo suspenso e a segunda parte dele só foi remarcada pro dia 2 de agosto. Mano. E quando a partida voltou então, o Adi Said marcou o seu terceiro gol e completou o seu hat-trick naquele jogo, sendo então o hat-trick mais demorado da história. Demorou 30 dias. Meio roubado? Sim, mas roubado. Querendo ou não, é o mesmo jogo. Se o jogo começou num mês e terminou no outro, não é culpa do nosso querido Adi Said, beleza? E também parou por causa do clima, não, porque tipo, não tem o que fazer, mano. O clima a gente não tem como controlar, então... mesmo que tenha sido um pouco roubado, né? Porque, tipo, o jogo só foi ser remarcado um mês depois. Mas, mesmo assim, mano, o cara foi lá e meteu mais um golzinho e completou o hat-trick dele, né, mano? Então, tá valendo. Mas, bem doido esse recorde aí. Inclusive dizem que no futebol da Croácia lá ele é um leão. Agora, esse vídeo, ele tá bem aleatório falando de recordes de hat-tricks, né? Então, um recorde que é muito específico e que é muito curioso e dificilmente alguém vai conseguir repetir na história do futebol, é um cara que marcou um hat-trick sendo cada um dos gols contra um goleiro diferente. Até onde a gente encontrou, isso aconteceu apenas uma vez, tá? Foi lá em 1986, quando o Alvin Martin do West Ham marcou seu primeiro gol contra o goleirão Martin Thomas do Newcastle. Só que o Martin Thomas acabou saindo do jogo machucado. E aí o zagueirão Chris Hemsworth acabou tendo que ir pro gol porque o time tava sem goleiro. Ah, não é Chris Hemsworth. Chris Hedworth. Ah, sim. Tranquilo? E com ele na meta, cobrindo o papel de goleiro ali, o Alvin marcou o seu segundo gol. Com uma baita ajuda do zagueirão. Não sei se não é um gol contra, né? Só que o Chris... Sei lá, eu acho que aquele foi um gol contra. Eu acho que ele foi um gol contra, não foi gol dele, não. Chris Hedworth também se machucou e saiu do gol. Poxa. Inclusive, olha que doideira, ele voltou pra linha, tá? No mesmo jogo. E aí deixou o atacante Peter Birdsley pegar as luvas. E aí com esse mano no gol, né, que já era o terceiro goleiro, sendo que o segundo jogador de linha aí pro gol. Então tu imagina o nível desse homem como porteiro. Então não foi difícil pro tal do Alvin fazer o seu terceiro gol na partida, né, com uma bela ajudada do Barbas aí, porque sinceramente, que frangueiro desgraçado, parece eu de goleiro na pelada, pô, tá de sacanagem. Então uma história palmou pra dentro do gol a bola, mano, que doideira. Bem inusitada e um recorde que realmente, cara, quando que vai acontecer de alguém quebrar isso aí? Nunca mais, eu acho. É complicado, bem difícil. E já que a gente tá nessa de goleiros, então vamos fechar com a seguinte pergunta. Algum goleiro já marcou um hat-trick? Sim, isso aconteceu 3 vezes, tá? Infelizmente, nenhuma delas foi com o Rogério Ceni, que já chegou perto, tentou, quase conseguiu, né? Marcando 2 gols numa partida e perdendo um pênalti. Só que nenhuma das 3 vezes tem uma história tão incrível pra contar por trás, beleza? O primeiro foi o goleirão Ilija Pantelic, que pelo Vojvodina, da então Iugoslávia, né, meteu 3 gols de penal contra o poderoso Tresnievka, que você aprendeu de história do futebol nesse vídeo que não tá escrito, né? O problema é que é tanta loucura que amanhã ninguém mais lembra de nada. Mas... Verdade, mas nenhum desses times eu vou lembrar o nome daqui a pouco, porque tá só nome difícil e de time que eu nunca vi na vida, de ligas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mano. Que doideira. Mas você pode dizer que aprendeu sobre a história do futebol iugoslavo aqui, beleza? Aí muito depois o mítico Chilaver pelo Vélez em 1999 fez a mesma coisa, né? 3 gols aí todos de pênalti. A 3 de pênalti, bom. E depois pra completar, o Grigorios Athanasiou fez a mesma coisa na 4ª divisão da Grécia em 2022. Tudo da marca da Cal, né? Aí eu tava olhando o vídeo desses 3 gols do cara aí. Meu irmão, o nível dessa partida, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Ah não, com todo respeito. É mesmo. Eu joguei pelada. O goleiro nem cai pro lado, o goleiro fica só parado ali no meio, né, e tal, da trave. Que parece, pelo menos, ter um nível mais alto do que isso aí. 4ª divisão da Grécia, tá de sacanagem com a minha cara. Eu tô vendo aqui, né, e literalmente no primeiro gol de pênalti, tem 7 pessoas na arquibancada. Na real, eu diria que são 3 na arquibancada, aí tem um senhor embaixo de uma árvore fazendo sei lá o quê, e outras 3 pessoas ali estão perto da sede do clube, se pá, estavam ali no barzinho e acabaram vendo o gol por engano.
Mas, cara, quando ele tá comemorando o segundo gol, tem um tiozão num terreno ali atrás, dentro de um gol. Ele tá achando que ele que é o goleiro? O que esse tiozão tá fazendo aqui, cara? Sinceramente, por esse nível, né, o que poderia acontecer que seria bem bacana? Pega um rival da vida, por exemplo, o homem se aposentou, mas tá em forma, tá fininho. Bota ele pra jogar uma partida da 4ª divisão da Grécia, só pro cara meter 3 gols e quebrar metade dos recordes dessa lista aqui. Inclusive, bota o Rivaldo de goleiro mesmo. Não tô nem aí. Quem sabe um dia a gente não tem o privilégio de ver um goleiro fazer um hat-trick assim, pô, um gol de falta e 2 de cabeça. Seria assim, massa, seria incrível, né? Esse vídeo... Ou 2 de pênalti, 1 gol de falta, ou 2 gols de pênalti e 1 falta, ou 2 de falta e 1 pênalti, sei lá. Seria maneiro. Falei errado? Um pouco, sim, mas vocês entenderam. O vídeo acabou ficando com um monte de recorde meio bizarro e bizarro mesmo. Bastante curiosos de futebol, pra dizer o mínimo, mas eu fiquei devendo pra vocês a explicação de por que se chama hat-trick, truque de chapéu, na tradução literal. Basicamente, esse termo vem do cricket, lá no século XIX. O que aconteceu? Eu vou tentar explicar sem saber nada de cricket, tá? O camarada que joga a bolinha no cricket, conseguiu jogar a bolinha no treco lá, onde tem que bater a bolinha, pra eliminar o rebatedor 3 vezes seguidas. E aí, cara, comemoraram esse grande feito dele, entregando um chapéu de presente pro homem. E é daí que vem o termo hat, né? O chapéu que ele ganhou de presente, trick, o truque dele que ele conseguiu fazer ali, uma coisa incrível. Entendi. Isso pegou no cricket e depois foi pro futebol, e até hoje a gente usa, sendo que não tem nada mais a ver com chapéu. E eu fiquei trocando de boné o vídeo inteiro de bobo aqui, beleza? Verdade, pior que o Verofute aí, né, o Pedro, acho que ele trocou mais 4 vezes de boné nesse vídeo aí. O que não é bobagem e tem muito mais critério do que esses recordes que a gente trouxe pra vocês, é a lista de jogadores que já conseguiram fazer hat-trick de gol de falta. Se vocês quiserem ver isso, eu trago um vídeo especial só com esse tema, tá? Nem vai ser muito longo, curtinho, direto ao ponto, que eu acho que vocês vão curtir, fechou? E enquanto isso, eu deixo vocês com esse vídeo aqui, que fala o primeiro hat-trick de 17 craques do futebol mundial. Nossa. Não quer saber quando é que foi a primeira vez do Neymar, do Messi, do Kane? Só clicar nesse vídeo e assistir, tenho certeza que você vai curtir. Pô, da hora, esse aqui eu vou querer reagir depois, hein? Primeiro hat-trick de 17 craques mundiais, em breve eu vou estar reagindo esse vídeo aí, galera, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você quer pra me reagir esse vídeo aí, e também pra quem não sabe, eu fiz o react do hat-trick, ou seja, o cara fez o hat-trick na partida, mas mesmo assim ele acabou perdendo a partida. Então esse vídeo eu vou estar deixando aqui no lado aqui da direita ou da minha esquerda. Então caso vocês queiram, vá lá, clica aí, continua assistindo o canal. E para quem não sabe, eu tenho um canal de react, lá faço sobre tudo, tipo boletim não rir, mitais, curiosidades. Então caso vocês queiram também se inscrever, vou estar deixando o card aí na tela. Então do mais é isso, muito obrigado novamente, valeu, até a próxima, fui!